Olá a todos, sou eu, Alice Vardomska, feliz em recebê-los no meu canal. Hoje quero falar com vocês sobre como os homens manipulam as mulheres nos relacionamentos. Neste vídeo vamos falar sobre quais manipulações os homens usam nos relacionamentos. Frequentemente essas manipulações vêm da infância e o homem, devido a alguma fraqueza interna, utiliza certos métodos para, por exemplo, manter a mulher, para não perdê-la, porque isso o faz sentir-se mais tranquilo, pois ele entende que assim é o certo. E, muitas vezes, essas manipulações são destrutivas para os relacionamentos. Antes de começarmos a discutir este vídeo, peço que você clique no botão se inscrever e dar um like no vídeo para que ele apareça nas recomendações e mais pessoas possam ver este vídeo. Então vamos começar. A primeira manipulação é a desvalorização. Esse tipo de manipulação é geralmente utilizado por tiranos e abusadores. O que o tirano precisa? Ele precisa de controle. E para controlar e não perder sua vítima, ele precisa desvalorizá-la, ou seja, incutir a máxima insegurança na pessoa que está ao seu lado. E ele poderia cuidar muito bem, até, por exemplo, o casamento. Ele poderia colocar o mundo aos pés dessa mulher. Mas, por exemplo, quando aparece uma criança, para manter a mulher ao seu lado, para que ela não pense em ir embora para outro, começam a surgir frases como: quem precisa de alguém com criança? E filhos? Olhe para si mesma no espelho. Em quem você se parece? Ninguém vai olhar para você. Você teve sorte de encontrar um homem assim. Você teve sorte de estar comigo. Eu olhei para você porque você é uma boa, por exemplo, empregada doméstica e tudo mais. Externamente você não é nada. Olhe como seu corpo é feio e assim por diante. E o homem abusador, na verdade, não pensa assim, mas ele incute isso, insegurança em sua vítima, porque vítimas inseguras são mais fáceis de controlar. Se ele disser que você é bonita e maravilhosa, ele ficará muito ciumento e preocupado que, de repente, alguém veja essa beleza e você perceba o quão bonita, maravilhosa e incrível você realmente é. E, na verdade, não é só ele que precisa disso. Então, se você ouve constantemente algum tipo de negatividade direcionada a você, é provável que seja assim que um abusador funciona. Ele precisa disso porque tem medo de te perder. Próximo, piedade. Normalmente os golpistas recorrem à piedade. Ou seja, ele vai contar à mulher que tudo está ruim para ele, que o enganaram, que lhe tiraram o negócio. E, por exemplo, ele precisa urgentemente de algum dinheiro e a mulher, sentindo pena, começa até a pegar alguns empréstimos, a pedir dinheiro aos amigos, por exemplo, para ajudar com o negócio. Ou, por exemplo, ele começa a contar que não está conseguindo em nenhum lugar, que tudo está ruim no trabalho. E lá, o ambiente de trabalho é ruim, o chefe é ruim, ele não se deu bem. E ele começa a simplesmente ficar em casa e viver às custas da mulher. O que a mulher pensa? Claro, o golpista promete algo no futuro e a mulher acredita que algum dia isso vai valer a pena, mas nunca valerá. Depois, a mulher começa a dizer frases como: eu dou tudo a ele e ele não me dá nada, ele não levanta um dedo, eu carrego todo o peso e assim por diante. Enquanto a mulher sentir pena, enquanto não erradicar em si o sentimento de pena, que é inaceitável em relação ao homem, ela sofrerá a vida toda. Ela será sempre a mulher na relação que carrega tudo nas costas. Próximo, manipulação por ciúmes. Ou seja, um homem ciumento nem sempre é um manipulador. Às vezes, o ciúme é um sentimento natural de todas as pessoas no planeta, porque o que se ama se protege e o ciúme pode surgir, mas nunca deve ser, digamos, hipertrofiado quando ocorre a manipulação por ciúmes. Como ocorre a manipulação por ciúmes? No início do relacionamento, você pode ter notado que, por exemplo, esse homem disse: não use esse vestido, ele é muito curto. Essa amiga te ensina coisas ruins, não converse com ela. Seus parentes não te influenciam bem, não vá mais até eles, e assim por diante. Quando o homem começa a limitar de todos os lados. E pai, o que a mulher faz nesse momento no início do relacionamento, né? No início ela gosta de tudo isso. Ou seja, ela vê que ele se preocupa, ela vê que ele a ama tanto que não quer que ela use, por exemplo, saias curtas. Ele se preocupa com ela, por isso supostamente ele sabe melhor quem são os amigos e amigas dela. E ele assim corta toda a comunicação dela e reprime sua vontade. Ou seja,
ela já não pode escolher seu guarda-roupa, ela não tem o direito de escolher com quem se comunicar. E com o tempo, tudo só piora. E quando essa mulher percebe o que permitiu que fizessem com sua vida, ela já entende que não tem forças para sair dessa armadilha. Ela não pode fazer nada. Ela deve perguntar ao seu homem e a ciúmes aparece de todos os lados, ou seja, se ela se atrasou no trabalho, significa que não se sabe o que ela estava fazendo. Ou seja, isso pode resultar em ameaças, ofensas e, de fato, viver com uma pessoa que manipula através das ciúmes é simplesmente insuportável. E esse manipulador, necessita de hipercontrole devido a alguns de seus problemas internos. Ele entende que só assim pode manter a mulher ao seu lado. E aqui não se trata apenas de um amor forte. Ele precisa controlar e esse controle não o deixa relaxar. Continuando. Efeito da incerteza. Além disso, o homem pode usar essa manipulação, ou seja, ele pode usar a mulher, na verdade, que é conveniente para ele no momento. E quando ela pergunta se teremos um casamento, filhos, algumas conversas, ele evita as respostas de todas as maneiras. Ele não quer falar sobre esses temas. Seu futuro é vago. Ele não quer falar sobre nada no futuro. Ou seja, existe apenas o aqui e agora. Ele está ao lado, ele está satisfeito, assim por enquanto até encontrar a mulher que ele imaginou e o que ele dirá. Depois, ele dirá que sim, nós estávamos bem, mas eu não te prometi nada. Portanto, se você está em um relacionamento com um homem que não imagina e não fala sobre ter filhos no futuro, não planeja uma casinha à beira do lago ou um apartamento ou uma construção. Se você está ao lado de um homem e ele não tem planos a seu respeito, significa que você não está no futuro desse homem. Além disso, jogar com o sentimento de culpa, e essa é mais uma manipulação, assim como qualquer outra manipulação. Mas quem cai em todas as manipulações que as mulheres enfrentam, em parte, são as próprias mulheres culpadas. A mulher que sente pena do homem é exatamente aquela que cai nas garras de um golpista. A mulher que está disposta a suportar, ela cairá nas mãos de um tirano. A mulher que não sabe seu valor, que não sabe o que quer, estará ao lado de um homem que não consegue se decidir. A mulher que se culpa constantemente por algo que aconteceu com a mãe, tia, irmão, cunhado, irmã, amiga, com quem quer que seja, ela sempre encontra uma maneira de se culpar. E no final, o homem percebe isso facilmente, que ela se culpa por tudo e começa a culpá-la por tudo. E o que acontece? O homem é demitido do trabalho e a culpa é dela. Eles não têm o suficiente, por exemplo, o salário, a culpa é dela. Ele saiu, bebeu, não passou a noite em casa, a culpa é dela. E em qualquer situação que aconteça, ela sempre é a culpada. Tudo mudará radicalmente quando a mulher entender que precisa eliminar essas raízes. E elas muitas vezes têm origem na infância. As meninas são ensinadas a sentir essa culpa e ela cresceu e entendeu que é culpada por tudo. Ela se culpará e quem quer que entre em sua vida, cada novo homem, ele sentirá isso e a culpará até que ela trabalhe isso dentro de si. Além disso, se ofender também é uma manipulação. Nosso aprendizado de se ofender começou na infância, ou seja, a ofensa. É um sinal para os pais quando uma criança ainda não sabe explicar seus sentimentos, a ofensa é um indicador de que ela está mal agora. O que os pais disseram e como agiram em relação a ele é uma reação de defesa. Mas o menino cresce, por exemplo, e não desaprendeu a se ofender, ou seja, ele não aprendeu a falar sobre seus sentimentos e resolver problemas. Ele permanece nessa fase infantil, pode se ofender, não conversar, pode privar de algo, punir, ou seja, das situações que vocês têm. Mas a ofensa masculina acontece dessa forma. E mesmo que você diga a um homem que ele se ofende e que isso é uma manipulação, ele ainda assim não vai te ouvir, porque ele se acostumou a mostrar assim. Só você pode mostrar ao homem como lidar com situações semelhantes. Ou seja, quando você se sente desconfortável e fala sobre seus sentimentos, ele entende que não é tão assustador falar, mas não silenciar, não guardar para si. Como sair disso? Como sair de um relacionamento onde o homem manipula a mulher? Ou como permanecer no relacionamento, mas mudar? Existem duas maneiras. Na verdade não, uma maneira. É pegar e trabalhar esse sentimento dentro de si. Ou seja, por exemplo, você se reconhece que está acostumado a se culpar por tudo, você tenta eliminar esse sentimento de culpa. Você
entende de onde vem a raiz. A raiz é a sua culpa. Vivemos talvez algum momento da infância e agora você entende que não vai se culpar em todas as situações e nesse momento o homem é um espelho, o espelho da mulher, o homem se reestrutura e você segue em frente, ou seja, o homem já não recorre a essas manipulações e há situações em que o homem não consegue agir de outra forma, então o relacionamento se destrói. Portanto, de qualquer forma, mesmo que o relacionamento com um manipulador comece, trabalhe em si mesmo. Se esse é o seu homem e ele está disposto a se desenvolver, ele se adaptará e mudará. Se não, então é melhor se despedir daquele homem. Especialmente se forem tiranos abusadores, eles geralmente não mudam. É muito difícil reformar um abusador tirano, mas em outros casos pode-se tentar trabalhar em si mesmo e então o homem pode mudar. E digamos, a mulher se renovou. O homem ao lado também se renovou. Este vídeo é tudo. Eu sou Alice Wardomska. Curtam e inscrevam-se. O que vocês gostariam de discutir em meus novos vídeos? Não se esqueçam de clicar no sininho. E tchau a todos.